Bom, me chamo Ana Chaia, eu sou presidente para o Mercosul da Samsonite. Falando da onde eu me formei, eu estudei em escola privada. Meu pai era militar, então tínhamos pouco dinheiro na família, mas a educação era uma prioridade. Então a gente morou em diversas cidades no Brasil. Eu nasci em Santos, com 20 dias fui para São Borja. Depois meu pai a cada 3 anos se mudava. A gente morou em Ribeirão Preto, Campinas, Rio de Janeiro, eu até me esqueço, mas a parte de educação sempre em escolas privadas. Não top, ou seja, nunca fui de estudar em escolas de primeira linha, eram escolas de boa estrutura, mas e depois a faculdade acabei continuando também em escolas e universidades privadas até graduação, pós-graduação e curso de extensão, MBA executivo também em faculdades e escolas privadas. Então vamos falar um pouquinho das pessoas que não têm essa oportunidade, não é? Como é que podem se aparelhar para o trabalho pessoas que não têm a educação de qualidade? Eu acho que... E que crítica você faria para a escola de hoje que perdeu, assim, a forma de atrair as crianças, Bom, acho que falando de educação, é um tema muito amplo. Eu acho que eu estudei no início em escolas que não eram referência, eram escolas privadas, boas, mas não eram referências. Depois eu fui para a universidade, eu tive que estudar muito, então eu tive que estudar isso no colegial. Para mim eu tive 3 anos de cursinho quase, depois eu fiz mais 1 ano de cursinho, então quase que eu estudei 4 anos consecutivos para poder entrar numa universidade, até porque eu tinha alguns gaps de conhecimento do que eu não havia aprendido, inclusive na escola, no colegial. Depois eu tive que complementar isso no cursinho, mas eu sabia que eu queria fazer uma boa universidade. E acho que aí cabe de cada indivíduo, né? A gente vê pessoas que estudaram em escolas excelentes, que falam várias línguas, mas às vezes não tiveram uma carreira, um sucesso tão importante. E eu vejo pessoas que não estão em universidades tão boas ou não fizeram e têm uma possibilidade de se desenvolver profissionalmente muito melhor do que estiveram. Então acho que isso é muito relativo. Acho que a oportunidade ela aparece para quem quer, para quem investe no seu conhecimento, para quem busca, e não achar que só a escola top vai fazer você ser top, né? Isso vai depender muito de você, de cada um. Isso abre uma janela, então, para quem não pôde frequentar uma universidade. Mas, por exemplo, seria necessário programas de cota para incluir nas universidades pessoas que não tiveram um ensino de qualidade? Eu acho que nas universidades é muito bacana o que está sendo proposto, acho que de abrir cotas, dar a oportunidade para pessoas em geral, né, de uma forma democrática quase, para dar oportunidade. O desafio vai ser, eu acho, muito mais como é que você mantém um padrão de ensino de qualidade. Então você vai ter uma classe mista, onde você tem pessoas às vezes que vieram de boas escolas, de boas formações, com pessoas que não tiveram tanta oportunidade. O desafio da educação é como você coloca esse grupo heterogêneo e não coloca a barra para baixo, e sim coloca a barra para cima. Eu acho que isso, a gente primeiro abriu a porta, né? E aí o segundo passo é como você trabalha o desenvolvimento da educação. Você faz parte de uma geração que está criando um novo jeito de liderar equipes, um novo jeito de fazer negócios, que é um jeito de mulher atuar. As primeiras que chegaram ao cargo de CEO tinham como referência simplesmente o modelo masculino. Agora já existe algo que está sendo cunhado por vocês, né? O que você considera assim o mais importante traço que você, Ana, vai deixar para o mundo do trabalho? Que é seu, mas que se construiu por você ser uma mulher. Eu acho que a grande qualidade que a mulher tem, quando a gente fala assim, puxa, a mulher tem um modelo de liderança, o homem tem um modelo de liderança, sim. Acho que aí cada indivíduo tem o seu modelo,
Mas eu, Ana, o que eu acredito que a capacidade de você fazer várias coisas ao mesmo tempo sem perder o foco. Então, a capacidade de você a estar em vários projetos simultaneamente, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, sem perder o foco, sem perder o resultado, sem perder a qualidade. Então, acho que isso é que a gente abre a possibilidade dessa multidisciplinaridade que as mulheres têm, de uma forma muito genuína, e que eu acredito que a gente vai daí se formar, a gente está formando esse modelo de liderança e que isso vai se formar muito único, muito feminino. Dê um exemplo que você adota, que você mobiliza as mulheres para trabalharem como mulheres. Bom, primeiro, acho que eu mobilizo acreditando que a gente não precisa se masculinizar, né? Então, eu acho que eu sempre andei maquiada, sempre andei, não é porque eu estou aqui no evento, sou eu mesma que me faço minha própria maquiagem, então não deixo de ser feminina, mesmo em âmbitos corporativos que não são tão femininos. Eu já trabalhei em outras empresas que são mais masculinas do que femininas, ou diria assim, que são com a presença do público masculino maior, e nunca por isso, pelo ambiente, deixar você de ser a sua essência. Então, se você gosta realmente de se maquiar, de usar roupa feminina, que faça isso, obviamente, com bom senso. Você não vai exagerar, né, na vida, nada ao exagero, mas que faça isso de forma confiante. Como você lida com os casos de assédio moral no trabalho, com assédio sexual entre funcionárias? Como é que é a sua postura pessoal para enfrentar isso? Então, acho que assédio hoje a gente ouviu tanto, né, a definição do que é o assédio moral, do que é o assédio sexual. Acho que ainda há um desconhecimento. Ainda é um tema que eu diria que é novo. Acho que o sexual é mais claro, né? O assédio sexual é muito claro, é preto no branco. O moral ainda há uma confusão, é uma nuvem um pouco de interpretações. O que eu acho, o que eu pratico, acho que desrespeito não existe. Acho que falar em voz alta, agressão, acho que isso não existe. Tem coisas que são inadmissíveis. Da mesma forma que você não aceita na sua casa, você não aceita no seu trabalho. E isso, independente de nível, independente de posição, acho que esse é o primeiro, digamos, valor muito forte. Então, nós temos que cobrar resultado, nós temos um nível, uma empresa que cresce, como nós, crescemos 70% ao ano, tem um nível de calor e demanda intenso, mas que seja feito sempre com muito respeito. Então, e quando tem um caso, obviamente, que é claro, evidente, a decisão ela é imediata, a gente não tem dúvida, aí não existe, eu acho que é ou não é. Se a gente tem que tomar uma providência e tem que fazer uma medida rápida. O país está mudando muito, nós temos aí uma lei de terceirização, né, que impacta as pessoas. O mundo está mudando, a globalização tem dado sinais de dificuldades. Nós temos a economia do compartilhamento, temos aí uma geração que não quer mais se trancar no escritório por horas a fio, que tem outros valores. E eu queria saber uma análise sua para um futuro próximo, onde caminhará a empresa? Bom, acho, Patrícia, essa pergunta ela é brilhante, porque eu acho que esse é o grande tema que as empresas, as grandes empresas inclusive, estão se questionando, porque o que mobiliza uma equipe hoje não vai ser o mesmo motivo, a mesma causa daqui 10 anos, daqui muito rápido. E eu acho que a grande reflexão que todos nós, como líderes, a gente está passando é o que a gente vai criar como causa, como a gente vai mobilizar, como a gente vai engajar esses jovens e que trabalhar numa empresa seja bacana. Então tem eu acredito que ainda, eu diria, tem muito calor ainda, muita mudança para acontecer, para que a gente possa ser visto, as grandes empresas, mas eu trabalho numa empresa centenária, que tem mais de 100 anos, e essa reflexão ela tem que ser exercida em toda e qualquer empresa, não importando o tempo de vida que ela tem.
Você tem uma carreira muito peculiar, passou por setores muito diferentes, alguns, como você própria relatou, muito masculinos. E um período também desacelerou, né? Isso é um dificultador que você venceu pelas suas capacidades pessoais, ou isso é saudável para uma vida de executivo? Bom, a minha carreira, o que eu sempre pensei, você faz o seu plano de trabalho. Eu nunca acreditei que a empresa senta com você e desenha. Você tem o talento nisso, talento naquilo, você tem potencial para isso, potencial para aquilo. E eu já trabalhei em empresas excepcionais do ponto de vista de gestão de recursos humanos. Só que na vida real, é você que tem que saber o que você quer, é você. E se naquele momento você se sente preparada para um desafio, você tem resultados, você se sente capacitada e você quer crescer, e naquele momento exato a empresa não tem oportunidade, você tem que fazer a sua carreira. Então, acho que isso, às vezes, acho que a Ana Paula abriu o evento dizendo que ambição é uma palavra boa. Acho que a gente tem que entender que querer crescer, querer ter ambição é um fator mobilizador, né? Uma palavra mobilizadora, e que isso é bom. Então, desde que você faça isso com dignidade, com respeito, com honestidade. E eu acho que o que eu acredito, a minha carreira ela é feita por mim. A hora que eu parei, eu quis parar, a hora que eu tirei o meu sabático, a hora que eu retornei, a hora que eu quis ser promovida. Eu recusei promoções porque eu não achava que eu estava preparada. Não é só quando a gente olha e fala, nossa, então a pessoa cresceu, fez, mas quando eu também achava que não era o momento, eu disse não. E quando eu achei que estava preparada, eu disse sim. Então, acho que quem constrói a carreira somos nós. Ok, muitíssimo obrigada. Obrigada Valeu. a você. Obrigada a você. Obrigada, viu? Obrigada a você. Prazer te ver de novo.